a parte escrita, então, relatório parcial, né? Então, nós devemos, na ciência, aprender a escrever, né? Escrever de forma, digamos, de forma científica, além das análises, né? Então, claro, se você faz análise e você não souber passar essa mensagem, talvez você não consiga mostrar esses resultados das suas análises, não tão bem quanto queria. Então, é importante nós sabermos as análises, né? Entendermos delas, pelo menos, e escrevermos a respeito, né? Ou divulgarmos também. Né? Então, a divulgação, a divulgação científica, ela pode se utilizar de vários artifícios. Por exemplo, gráficos, né? Os gráficos devem ser bem apresentados também, né? Bonitos, às vezes coloridos, se as revistas deixam, né? Normalmente, hoje em dia estão deixando porque as publicações online, elas acho que parecem mais baratas e eles arcam com as cores dos gráficos, por exemplo. Então, utilizar cores também é importante. Hoje em dia o pessoal também está se preocupando na parte de cores com o pessoal que é daltônico, não vê certas cores, então tem até padrões de cores mais acessíveis também. Tá, mas a divulgação é importante desde a forma de texto mesmo, né? Em que temos que aprender a escrever, né? Bem diretamente falando. Se fosse numa parte mais jornalística, por exemplo, que faz parte até da academia, né? A gente escrever para o público é importante, mesmo não sendo jornalista, acho que é bom a gente ter esse lado, desenvolver esse lado, e o lado mais científico mesmo, né? Que é uma redação bem mais objetiva, né? Por exemplo, divulgando os nossos resultados de pesquisa, né? Que são fruto dos delineamentos, né? Dos delineamentos amostrais que nós já tratamos, né? Estamos tratando, né? De como coletamos os dados, né? Como armazenamos, o que nós temos de dados, como é que eles estão organizados, e as próprias análises, né? Que análise nós escolhemos, às vezes nós temos que explicar o porquê que utilizamos certas análises e os resultados. Claro que dentro da análise você procura acertar essa análise, né? Você fazer da melhor forma possível para ter os resultados de uma forma verdadeira, né? Assim, sem muita possibilidade de erro. Por que sem muita possibilidade de erro? Porque todos nós podemos errar. Então, o que a gente busca fazer dentro da ciência é não errar, ou baixar bastante, ou diminuir bastante a probabilidade de errarmos. É importante. Então, quando nós fazemos pesquisa, não é somente em cima de nós fazermos uma pesquisa para nós mesmos, nós fazemos uma pesquisa para todo mundo. Nós somos quem fazemos, mas a pesquisa é para todos, porque se você faz uma pesquisa para si próprio, então é uma pesquisa talvez de autoconhecimento que é só para você, mas a pesquisa científica ela é para todo mundo. Então por isso que nós temos que nos estudar, nos armar, aprender sobre as melhores formas de trabalhar mesmo em ciência, né? Que aí envolve desde da produção textual, que é a escrita, que é também chamada bem de redação científica, né? Tem curso para isso, e até as análises, né? Ou até mesmo delineamentos, né? Assim, como pensar na coleta, na amostragem, como fazer da melhor forma possível. Além das próprias análises, né? Que é praticamente o carro-chefe dessa disciplina. Tá? Então, a ideia é essa, né? E a ideia da ciência, né? De como ela procede. Tanto eu falei que nós temos aquelas hipóteses científicas, né? Que são as mais comuns, assim, que quase todo mundo usa, porque fazem ciência. O pesquisador, o cientista faz, que é aquelas hipóteses da hipótese nula e a hipótese alternativa. Né? Isso é bem praticamente um clichê científico que todo mundo usa, né? Que é importante usar. Se você qual dessas predições você
você pensa que vai acontecer com a pesquisa que vocês estão levando adiante? Né? A hipótese nula ou a hipótese alternativa? Vocês vão encontrar tudo igual ou as amostras, os grupos de amostras vão ser diferentes? De acordo com a literatura que vocês leem, vocês podem esperar ou predizer o que vai acontecer na pesquisa de vocês. Super importante. Então, quando vocês vão publicar os dados de vocês, porque a pesquisa de vocês não é só de vocês, né, porque ela não deve ser só de vocês, vocês devem divulgar, ou seja, vocês devem publicar, né? Então, vocês sempre fazem a pesquisa em função da comunidade, e principalmente até da comunidade científica. Existe a chamada comunidade científica. A comunidade científica são todos os leitores cientistas que vão ter acesso à pesquisa de vocês quando vocês publicarem. Tá? Então é importante ter essa noção da comunidade científica. E a comunidade científica ela vai ser tão maior quanto mais impactante for o resultado de pesquisa de vocês. Tá? Então, se for uma comunidade científica muito local, a gente brinca assim, a comunidade do bairro, aí vai ser pouca gente que vai ler. Então, de certa forma, se é mais uma comunidade local, vocês normalmente não vão ter tanto impacto assim, porque o impacto é medido em quantidade de leitores, né? O alcance da pesquisa de vocês. Né? Então, se vocês, por exemplo, descobrem a melhor vacina para a pandemia lá, né, para algum vírus, por exemplo, a princípio isso aí vai ser um impacto muito grande, se for uma boa pesquisa, se ela realmente vai curar. Mas às vezes vocês podem estar respondendo, ou na verdade, trabalhando com a questão mais local, um estudo de caso mais local, né? Que aí você publica a nível de município, que também é válido. Mas normalmente nós somos testados quando nós estamos em processo de aprendizado no maior nível possível, que não é o local. Então, não é o local, é o máximo possível. Vocês, quando, por exemplo, se fizerem não o TCC de vocês, por exemplo, né? O TCC depende muito do orientador e normalmente ele é menor. Mas no meu caso não é tão menor assim, né? O TCC comigo já é maior nível, né? Mas assim, quando vocês são testados ou testadas no mestrado, por exemplo, vocês são testados no nível maior, no nível de uma comunidade científica mais ampla. Tá? E que não pensem assim, será que uma comunidade científica mais ampla, que é maior que o bairro, que é maior que o município, será que essa comunidade científica mais ampliada é a nacional? Uma pergunta para vocês, só para a gente daqui a pouco começar a parte prática mesmo. O que vocês acham? Uma comunidade científica nacional, ou seja, brasileiros, né? Claro que ela é ampla, mas ela é grande, será? Ela representa bem a comunidade toda científica? A princípio não. Então, o ideal mesmo, quando nós fazemos nossas pesquisas, vamos publicar nossos resultados, nós pensamos na comunidade como um todo, então, que não é nacional. Então, é importante termos isso em mente. Por mais que, às vezes, tem regras, até eu me deparei, há pouco tempo não é só um exemplo mesmo, mas aí pegar o meu exemplo, né? Dentro da academia, a gente conversa sobre isso também, é importante passar, a gente tem níveis, né, dentro das universidades federais aqui do Brasil, e aí eu tive um concurso interno que era para passar para professor titular, né, de associado para titular. Titular é o último nível, no caso, é o último nível que tem, então é esse. E aí eu fiquei sabendo que eu não podia, eu queria convidar um pesquisador da Espanha e outro da França, por exemplo, pensei assim, e aí eu não podia porque tinha que ser nacional. Eu iria ser avaliado no mais alto nível, mas nacionalmente, assim, não podia ter uma banca que iria avaliar a minha pesquisa, por exemplo, no Brasil. Eu achei assim que aí é uma lei, né, no caso, então não tem o que fazer. Mas em termos científicos que não deve ter lei, no caso, leis e países envolvidas,
a gente tem que pensar sempre na maior escala possível, escala mais global possível. E eu dei exemplo para vocês quando fazem o mestrado, quando vão defender o mestrado, e principalmente quando vão defender um doutorado. Né? Nós nos aprendemos a fazer pesquisa fazendo um doutorado. O mestrado a gente até está aprendendo, e também na iniciação, mas o final do começo da carreira, né? O final do aprendizado, digamos, é um doutorado. E só que quando vocês são testados nesse nível do doutorado, por exemplo, vocês são testados a nível global, não é a nível nacional, nem estadual, tá? Então a ideia é essa. Até se a gente pudesse usar a língua científica, que acabou sendo o inglês, né? A gente deveríamos fazer tudo em inglês e sermos testados por quaisquer né? Uns que estão em qualquer lugar, né? E vão medir, vão mensurar e vão avaliar a pesquisa de vocês em cima da redação, em cima das análises, em cima do desenho da pesquisa de vocês, aquele desenho experimental, aquele desenho amostral, né, tudo isso. Então, por isso que é importante